Você já parou para pensar que você está lutando, tentando conseguir alguma coisa e está ficando cada vez mais difícil? Estou tentando ganhar o dinheiro, estou tentando arrumar um emprego, um salário melhor e as coisas não andam? Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Você já teve aquela impressão que é você que está errado, que está todo mundo certo? Mas se você olhar em volta, com cuidado, direitinho, você vai ver que não é só você que está numa situação difícil, principalmente para ganhar dinheiro, seja de qualquer lado que for. E nesse vídeo nós vamos trocar uma ideia, fazer uma reflexão a respeito disso. Será por que isso está acontecendo? Será que alguém tem uma culpa? Alguém poderia melhorar? Ou a gente mesmo que está parado não evolui? Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo. Se não é inscrito, se inscrevam no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Eu entendo que muitas das vezes as coisas não dão certo, elas estão mais difíceis, a economia está truncada, está em crise. É verdade. Tem algumas pessoas até ganhando um pouco de dinheiro? Até tem. Mas a gente está vendo que na maioria delas, seja empresa ou pessoas, e aí é aquela situação que move a economia, né, que são as pessoas e as empresas que movem a economia, porque elas trabalham, elas pagam imposto, elas admitem, né, elas vendem mercadoria, elas prestam serviço, e toda essa movimentação serve para quê? Para que o governo arrecade. Então, é uma situação difícil? É uma situação difícil, mas são multifatores que influenciam nisso, né? Nós sabemos que a tecnologia está crescendo, está ajudando de um lado, mas está atrapalhando do outro. Está ajudando a crescer, a ficar mais preciso, a fazer mais, aumentar a produção e, consequentemente, isso acaba prejudicando um pouco os empregos, um pouco mais daquelas pessoas que ainda não conseguiram adquirir esses novos conhecimentos tecnológicos para poder exercer esses cargos. Só que é uma situação que depende de alguém influenciar isso aí. E como a gente é administrado e mandado pelo Estado, a gente entende que o Estado ele tem um papel principal nessa questão, um papel importante. Apesar de ter vários fatores que influenciam nessa movimentação econômica, e que a pessoa, o ser humano, o cidadão, ele também tem a sua parcela de contribuição, mas o governo, na representação do Estado, ele deveria fazer aquilo que ele tem obrigação de fazer para melhorar essa situação. E nós não temos visto que isso tenha acontecido. O governo, ele não faz o trabalho e o dever de casa que deveria fazer, que no início seria cortar as despesas, cortar os gastos. Isso ainda não vimos nenhuma grande reforma nesse sentido. Conseguiu recentemente fazer uma reforma tributária que, ao invés, né, ao contrário do que a população e que as pessoas queriam, diminuir imposto, ele foi e aumentou imposto, e nos próximos anos a gente está vendo que quando entrar em vigor essa reforma para valer, a gente vai pagar mais imposto. E não obstante a isso, aqueles impostos que não são decorrentes do consumo, são decorrentes da renda também, precisava ser atualizado, não foi atualizado. Imposto sobre operações financeiras vem aumentando, então o governo recentemente ele fez uma mexida no IOF que deu um problema danado, e agora ele reapresentou uma nova proposta, mas sempre fazendo o quê? Sempre aumentando imposto. E isso vai parar diretamente na economia. Por quê? Porque você vai fazer a prestação de serviço, você tem que pagar imposto que vai embutir dentro do preço do seu serviço. Você vai vender uma mercadoria, aquele imposto vai parar dentro do produto. Você vai ter que vender aquela mercadoria, vai ter que pagar o imposto, e aí aquele imposto vai estar lá. Isso aumenta, encarece, diminui o lucro, as pessoas não têm condição, fere ou destrói o poder aquisitivo das pessoas, e no final das contas, o governo ainda vem agora falando aí, né, numa mexida aí na aposentadoria, para diminuir mais aí a quantidade de pessoas que vão se aposentar e o valor também, mas ainda não tem nada concreto, mas já começa uma falação a respeito disso. Nós não temos nem 10 anos aí que a gente mexeu na Previdência, já vai mexer de novo. Se mexer principalmente na idade vai ficar complicado. Então, por conta de todos esses fatores, ficou difícil a economia, ficou difícil arrumar um trabalho bom, ganhar um dinheiro, e a gente está até vivendo o quê? As pessoas que têm carteira assinada estão ganhando menos do que se elas fossem para a rua trabalhar por conta própria, empreender qualquer uma atividade. Então, a gente precisa, né, que o governo ele olhe para esse lado para poder tentar ajudar a melhorar um pouquinho essa situação. E a gente não está ruim, a gente não está difícil, a gente não está parado. O que está acontecendo é que o mercado ele ficou mais difícil
e merece que você se aperfeiçoe e se especialize para você poder voltar para o mercado e combater na mesma competência que as outras pessoas estão. Ou seja, você precisa de mais qualificação para poder atuar agora no mercado, que o mercado ficou mais violento, ficou mais estreito, ficou mais preciso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.